mas todo mundo pode ficar aí à vontade de fazer pergunta e eu vou respondendo dentro do tema de hoje, que é as principais doenças oftalmológicas nos sêniors, né, nas pessoas com mais de 50 anos. Antes de mais nada, queria falar um pouquinho aí da Golds, que é uma solução para que todos consigam fazer um acompanhamento e uma gestão melhor da saúde do idoso. Ele vai conseguir guardar exames, lembrar de consultas, lembrar do momento de tomar remédio, através de um aplicativo, de uma solução que ele vai conseguir fazer tudo isso. E também os seus cuidadores e familiares vão poder participar dessa gestão e, com isso, ajudar o idoso a ter uma saúde mais controlada, uma saúde melhor. Tá? Vamos fazer uma tentativa a mais aqui de colocar o Túlio, só para não me sentir muito sozinho aqui na live. Vamos ver se ele consegue entrar. Senão eu já vou comentando um pouco para vocês aí das doenças oftalmológicas. Bom, Tulhão, se você conseguir solicitar a sua participação, eu te autorizo aqui, a gente bate uma bola junto. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui, inicialmente, né, como é que nós médicos, às vezes, a gente aborda o paciente. O paciente chega aqui no meu consultório e uma das primeiras coisas que a gente olha, né, na anamnese, parece meio óbvio, mas é muito importante isso, é a idade do paciente. Então, eu tenho a ficha dele, olho quantos anos ele tem, e aí eu já vou raciocinando do que eu posso encontrar nesse paciente, né? Então, se ele tem por volta de 40 anos, eu já imagino que ele tem que ele não consegue enxergar bem de perto, a gente vai fazendo anamnese. Quando o paciente tem mais de 50 anos, a gente já pensa em algumas doenças que são as mais comuns nessa faixa etária. Então, quais são essas doenças, né? A retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, o glaucoma e a catarata. Então, olhei a idade do paciente, automaticamente eu já penso se ele pode ter essas doenças ou não. E aí, conversando com ele, né, fazendo uma anamnese desse paciente, eu vou me direcionando para cada doença. Para ser um pouquinho mais didático aí com vocês, como eu estou no meu consultório aqui, eu tenho um modelo aqui de olho, esse aqui, ó, acho que está dando para todo mundo ver aqui, ó. Esse modelinho de olho, às vezes, é interessante para a gente explicar para o paciente aonde está a doença, o que ela pode acarretar no olho dele, tá? Então, o nosso olho, se vocês imaginarem, lembrarem daquela máquina fotográfica mais antiga, hoje todo mundo tira foto com celular, mas a máquina fotográfica antiga, ela tinha um sistema de lentes e de foco e tem o filme atrás. Então, o nosso olho é meio parecido, né? O nosso olho ele tem um sistema de lentes, a principal lente é essa daqui, é a córnea, né? Essa lente maior aqui bem na parte anterior do olho. E depois da córnea, outra lente é o cristalino, que é uma lente um pouquinho menor que a córnea, que ela fica atrás do olho, tá? E na frente aqui, entre a córnea e o cristalino, tem o sistema de foco, como se fosse o diafragma das máquinas fotográficas que controla a entrada de luz dentro do olho. E o filme do olho nada mais é do que a retina, essa parte laranja aqui, né? A retina é a parte sensorial, é onde forma a imagem do olho, e ela vai mandar a imagem para o cérebro através do nervo óptico aqui, que ele sai do olho e vai levar a imagem para o cérebro. Então, as doenças oculares, elas podem estar na lente, podem estar na retina. E aí eu vou começar falando das doenças mais comuns no idoso, lá da retina, de trás para frente do olho, né? Então, a primeira doença que a gente pode ter com mais de 50 anos é a retinopatia diabética. Então, assim, como o próprio nome diz, ela está ligada
a diabetes, né? Então, o paciente que tem diabetes, ele tem que tomar um cuidado muito grande é, de avaliação da sua retina durante o diagnóstico. Ele já faz o diagnóstico de diabetes, é muito importante que ele já marque uma consulta com o oftalmologista para a gente começar a acompanhar a saúde da retina dele, tá? A retina é uma estrutura rica em vasos sanguíneos, né? Os vasos, eles estão ali alimentando aquele tecido retiniano para que ele consiga captar melhor a imagem e enviar para o cérebro. E a diabetes, ela começa a machucar esses pequenos vasos, esses microvasos. Isso também pode acontecer no rim, isso também pode acontecer nas extremidades, principalmente no pé, mas a retina é um tecido bastante afetado pela diabetes, tá? E isso está muito ligado, obviamente, a alguns hábitos do paciente. Se ele tiver diabetes, se além disso ele for obeso, se ele fumar, se ele beber, então tem alguns hábitos que podem fazer com que piore a diabetes e, consequentemente, ele desenvolva a retinopatia diabética. E também pode estar ligado ao tempo que ele tem a diabetes, né? Então, se um paciente que tem diabetes há muitos anos, ele começa a ter uma chance maior de desenvolver a retinopatia diabética. E a retinopatia diabética é uma consequência bastante grave, porque os vasos eles começam a ter um sofrimento, né? A diabetes descontrolada causa um sofrimento vascular nesses microvasos da retina. Eles começam a acumular sangue, então a gente percebe inicialmente alguns microaneurismas. Esses microaneurismas da retina podem estourar. Quando eles estouram, né, tem um sangramento retiniano. Esse sangramento ele pode às vezes até invadir o vítreo, que é uma gelatina que está dentro dessa cavidade ocular, e ele pede a transparência. O vítreo é bastante transparente e o paciente tem uma baixa de visão, tá? E o grande problema é que para a gente tentar, às vezes, controlar após esse sangramento, você vai ter que fazer um laser, vai ter que cauterizar. E, normalmente, a região que você cauteriza, ela morre. Então, aquela parte da retina, ela perde a sua capacidade de captar a imagem, de se ligar ao cérebro. E aí, o paciente começa a ter problemas sérios de visão, problemas, na grande maioria das vezes, irreversíveis, tá? Isso, dependendo da idade do paciente, começa a ter problema profissional. Então, infelizmente, é muito comum, no Brasil, principalmente, a gente ter muitos pacientes com a diabetes descontrolada, com algumas consequências graves dentro do olho. Isso vai fazer com que ele perca atividades profissionais e, obviamente, perder a visão. Isso é muito grave. E o grande segredo para a gente não desenvolver a retinopatia diabética é a prevenção, né? É o cuidado. O paciente tem que acompanhar de forma bastante intensa com o endocrinologista e com o oftalmologista. Fazer o que o endócrino manda, usar insulina, dieta, praticar exercício, para ter um controle da diabetes e fazer com que ele não desenvolva essa doença na retina, tá? Estou vendo que o pessoal está meio tímido aí, mas se alguém tiver pergunta, pode mandar que eu estou vendo aqui e eu consigo responder para vocês e também, ao mesmo tempo, montando o meu raciocínio aqui da live. Ainda falando da parte posterior do olho, na retina, a gente tem uma estrutura, né, uma área na retina chamada mácula. Ela é a área mais importante da retina. É na mácula que a gente tem a visão central, tá? A retina, ela envolve todo o olho, como eu mostrei para vocês, né? Toda a cavidade ocular, o tecido retiniano está grudado ali atrás dela. E, na verdade, cada área da retina envolve uma área do nosso campo de visão, né? Então, cada área da retina é importante, óbvio, né? Só que se você tem alguma lesão em uma área mais periférica da retina, você não vai ter um dano central, né? Então, a mácula é exatamente aonde está a nossa visão central. Então, qualquer problema na região da mácula é extremamente grave, tá? Existe uma doença que é chamada de degeneração
macular relacionada à idade, que ela é um desgaste natural dessa região da retina. Na grande maioria das vezes isso acontece com o passar do tempo, né? Depois dos 50 anos isso aumenta. Conforme a gente vai ficando mais velho, a chance de a gente ter um desgaste da mácula é natural, tá? Eu costumo às vezes explicar para o paciente, é igual o cabelo ficando branco, é igual a nossa pele enrugando, em alguns o cabelo caindo, mas a nossa mácula, ela vai sofrendo, o tecido, né, retiniano na região da mácula vai sofrendo um desgaste natural, que às vezes ele pode ter algumas consequências mais graves de diminuir essa visão central do paciente. Algumas pessoas têm uma predisposição genética para esse tipo de doença, então elas podem ter um pouquinho mais cedo, né? E tem dois tipos de degeneração macular. A principal delas é a degeneração seca, e essa degeneração seca, que é quase 90% dos casos, a gente consegue detectar o começo dela mais cedo. Então, a gente, fazendo o exame de mapeamento de retina, a gente consegue perceber algumas características na próxima região da mácula do paciente, que a gente vai tentar fazer com que a gente cuide desse olho um pouquinho mais. A gente vai ter um cuidado maior com esse olho, fazendo com que o paciente não tenha, no decorrer da vida, os sintomas da degeneração macular, ou que ele tenha esses sintomas o mais tarde possível, né? Visto que essa degeneração ela vai sempre continuar, mas a gente quer que ela progrida de forma o mais lento possível. Então é muito importante, né, que as pessoas que têm mais de 50 anos passem no oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, façam um mapeamento de retina, para a gente detectar algumas alterações. Normalmente a gente chama de drusas, e essas drusas são um acúmulo celular ali na região da mácula, que já podem ser um sinal desse desgaste da região macular. Então é muito importante fazer esse exame e acompanhar. A gente tem hoje aparelhos que a gente registra o aspecto, tanto tirando uma foto da retina, quando também fazendo um exame que a gente consegue entrar um pouco mais nas camadas da retina, que é o OCT, a tomografia de coerência óptica, e a gente consegue avaliar isso de uma forma muito mais precisa e tratar o mais rápido possível, se for necessário. Alguns pacientes também percebem isso, né? Como ele vai ter uma alteração na área central da visão, ele muitas vezes consegue perceber. Então, um sintoma bastante comum da degeneração macular, quando o paciente olha para uma linha reta, às vezes para uma porta, para uma moldura de janela, uma moldura de um quadro, ele às vezes percebe essa linha um pouquinho mais torta. Tanto que quando a gente faz o diagnóstico, né, do início de uma degeneração macular aqui no consultório, muitas vezes a gente entrega para o paciente umas tabelinhas, que a gente chama de grade de Ansler. E essa tabelinha são vários tracinhos retos, como se fosse um joguinho da velha, que ele pode colocar em alguma região que ele passa com frequência em casa, ou tipo na cozinha, na geladeira, ou no espelho, né? Então, às vezes ele olha lá, ele pode fazer um teste, ele fala, acho que está tudo bem, ou se ele perceber que alguma linha está ficando mais torta, ele corre para o oftalmologista, e aí a gente às vezes tem que fazer um tratamento um pouquinho mais agressivo para que a degeneração macular ela não acelere, né? Que esse processo dela não fique mais rápido, consequentemente diminua a visão central do paciente. Como é que o paciente pode evitar, né, essa degeneração? Como eu falei, é muito comum, né? A gente vai ter essa degeneração, todos nós vamos ter de forma lenta, alguns de forma um pouquinho mais rápida, mas existem algumas vitaminas que a gente pode tomar para melhorar um pouquinho um acúmulo de pigmentos que a gente tem naturalmente dentro
do olho na mácula, isso pode ser um fator de proteção, então a gente costuma passar algumas vitaminas para os pacientes. E o acompanhamento, né? O acompanhamento com mapeamento de retina é de extrema importância nesses casos. Na verdade, não só o mapeamento, né? Como eu falei, a oftalmologia nos últimos anos teve um desenvolvimento tecnológico incrível, principalmente na parte de diagnóstico. Então a gente conseguiu, né, através de alguns exames, a gente consegue avaliar a parte interna da retina. A retina tem algumas camadas, cada uma com a sua importância, com a sua célula importante ali para gerar a visão, né, do ser humano. E aí a gente consegue, com esses aparelhos, detectar micro problemas dentro da retina e a gente consegue atuar no tratamento muito, muito mais rápido, tá? Ainda dentro da parte posterior do olho, vou falar um pouco do nervo óptico para vocês, né? O nervo óptico, como eu falei, a retina ela é formada por fibras nervosas que vão captar essa imagem e... Olha lá, o Balafré agora se soltou um pouquinho, está falando que ele tem a diabetes tipo 2 e sempre faz o exame do fundo do olho. Está perguntando se é necessário fazer exame da retina também. Vamos lá, o Balafré é meu tio, então eu posso falar de uma forma mais tranquila. É o seguinte, tio, na verdade o exame do fundo do olho, a gente já examina a retina, tá? Só que como é que funciona? O fundo do olho é a parte mais importante, vamos dizer assim, da retina. Aquilo que eu falei, a parte de trás, bem atrás da retina. Só que a retina, ela vai envolver o olho quase inteiro, assim, que a gente chama do polo posterior do olho, né? Então, ele vai lá desde o nervo óptico até a borda da íris, só que a gente não vê, a gente vê a íris aqui na frente, né? Quando a gente fala do fundo do olho, eu vou ver a parte mais importante, que é o nervo óptico, a mácula, que fica bem ao lado do nervo óptico, e as arcadas vasculares superior e inferior, com os vasos maiores que tem ali nas arcadas próximo do nervo óptico. Só que a gente tem que avaliar a parte da periferia da retina, o mais periférico possível. É aí que a gente faz o mapeamento de retina. Então, o fundo do olho, muitas vezes, eu consigo, às vezes, até sem dilatar o paciente, examinar essa parte, que é a parte mais importante, sim. É a parte que tem o nervo óptico, tem a mácula, eu consigo avaliar melhor os vasos ali. Só que se eu quiser ver a retina como um todo, eu preciso dilatar o paciente e fazer um mapeamento. Eu vou mapear a parte superior, inferior, temporal, nasal, o mais periférico possível. Algumas vezes a gente não está vendo um sangramento ali na parte principal, no fundo do olho, mas eu consigo ver um sangramento numa parte mais periférica. E aí isso já demonstra, no caso da diabetes, né, uma retinopatia diabética no estágio inicial, a gente já pode alertar o paciente que ele às vezes está achando que está controlado e não está. Então, o fundo do olho eu vejo o principal, mas é sempre importante ampliar um pouquinho mais através do mapeamento, dilatando o paciente e fazendo o mapeamento de retina. Tá? Eu estava falando do nervo óptico. Bom, na verdade, eu até esqueci, né? Eu fiquei aí tentando colocar o Túlio, eu nem me apresentei. Na verdade, eu vou falar agora do glaucoma. Eu fiz faculdade lá no ABC, fiz residência no ABC, na Faculdade de Medicina do ABC, e depois da residência eu fui fazer um fellow, eu fui estudar glaucoma em Nova York. Então eu acabei me especializando nessa doença ocular. No meu dia a dia, eu atendo muitos pacientes com glaucoma, e então eu vou falar de uma doença que eu gosto, que eu acabei escolhendo estudar um pouco mais, me desenvolver tecnicamente e na parte de ensino. Eu ainda estou ligado à Faculdade de Medicina do ABC no setor de glaucoma, eu dou aulas para residentes lá de glaucoma, eu faço cirurgias com os residentes lá nessa parte de ensino de glaucoma. Então, é uma doença que eu gosto muito de estudar, de tratar. O Tulião está conversando aqui as outras doenças frequentes na população sênior. Como eu estava dizendo aqui, Túlio, eu já falei de duas delas, né? De duas delas lá na retina, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética, que são doenças na região da retina, uma mais vascular, que é a retinopatia diabética, e outra mais ligada à região da mácula, que é a visão central, que afeta mais a população sênior.
e machucam a visão de uma forma irreversível, que é bem complexo. E agora, ainda na parte posterior, eu vou falar do glaucoma, que é uma doença que ataca o nervo óptico. Então, o nervo óptico também está no polo posterior, lá no fundo do olho. As fibras da retina formam um nervo, e o nervo óptico é o que vai enviar a mensagem para o cérebro para a gente conseguir enxergar. Então, o nervo óptico também é de suma importância para que a gente construa a nossa visão. E o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Só que aí já vem a primeira grande questão, né? Os pacientes muitas vezes chegam no consultório e falam: doutor, então, eu passei num outro médico, ele falou que minha pressão do olho é alta e eu tenho glaucoma. A pressão do olho, ela tem um fator muito importante, tanto que as duas coisas que a gente tem que prestar atenção no paciente com suspeita de glaucoma, que já tem o glaucoma, é a pressão intraocular e a característica, né, a estrutura do nervo óptico, como que ela está, como que ela é. Então, o paciente vem muitas vezes no consultório, a maioria deles não vem falando: tenho glaucoma, minha pressão está ruim, meu nervo é ruim. Ele vem muitas vezes mudar o óculos, vem falar da visão de perto, vem falando do olho vermelho, de alguma alteração assim mais na parte anterior do olho. E aí, como eu falei no começo, eu vejo que ele tem uma idade mais avançada, ele tem mais de 50 anos, eu preciso dar uma olhada, preciso medir a pressão do olho dele, acima dos 50 anos, acima dos 40 anos, tem que medir a pressão em todos os pacientes dentro do consultório, e eu vou olhar, dar uma primeira olhada, uma olhada, como o Balafré comentou aqui, eu vou dar uma olhadinha rápida no fundo do olho dele para dar uma olhada no nervo óptico. Se o nervo óptico me chamar a atenção, se ele parece um glaucoma, aí a gente vai fazer os exames mais detalhados da propedêutica do glaucoma para definir se ele tem a doença ou não. O glaucoma, ele é uma doença crônica, tá? E como toda doença crônica, a gente, na grande maioria das vezes, a gente tem um tempo para tratar e fazer com que esse paciente não sofra durante a vida dele dessa doença. Ele não vai ter as consequências principais dessa doença. A consequência principal é a perda de visão. Muitas vezes os pacientes se desesperam muito com isso, né? Eu, às vezes, costumo dizer, dar de exemplo para eles, né? Por exemplo, uma doença crônica muito comum que a gente acabou de comentar no começo da live, é a diabetes. A diabetes também é uma doença crônica que, poxa, o paciente pode morrer de diabetes. E muitas vezes ele tem esse diagnóstico, ele não pensa dessa forma, né? O endocrinologista fala para ele: você vai ter que fazer uma dieta, talvez usar um remédio, você vai viver bem. Muitas vezes o paciente diabético vive melhor do que o paciente que não tem diabetes, ele vai cuidar mais da saúde dele. Quando a gente dá o diagnóstico de glaucoma para o paciente, fica um clima muito ruim no consultório, porque a primeira coisa que ele pensa é: eu vou ficar cego. E isso é uma coisa muito, muito, muito complexa. Você ainda não usou o termo cegueira e ele vai falar que ele vai ficar cego, tá? Ele vai ficar cego? Não, ele não vai ficar cego. Se ele acompanhar, se ele fizer o tratamento que o oftalmologista passou, assim como o diabetes, se ele fizer o acompanhamento que o endocrinologista passou, ele não vai morrer. A pessoa que tem glaucoma não vai ficar cego, tá? Deixa eu só ver que o Glauber mandou uma pergunta sobre a chamada vista cansada, que demanda uso de óculos para perto. O que é melhor, usar óculos só para perto ou as lentes bifocais como parte de cima da lente sem grau? Glauber, eu vou falar um pouquinho da vista cansada no final. Um pouquinho não, eu vou falar também da vista cansada. Eu só estou falando mais inicialmente das doenças principais dos sêniors. E eu volto nesse tema da vista cansada, assim como eu também vou comentar um pouquinho sobre a superfície ocular do olho, que está sendo bastante afetada, principalmente nessa época de pandemia. Ainda não dá para falar pós-pandemia, mas eu vou falar desses dois fatos aí também do olho, tá? Mas como está falando do glaucoma, ele é uma doença crônica que assusta demais o paciente, porque ele já inicialmente pensa que vai ficar cego, mas se ele tratar, se ele acompanhar, ele não vai perder a visão. Uma coisa que é muito comum também o paciente comentar é falar: nossa, doutora, minha pressão do olho está alta porque eu senti uma dor, eu senti um peso no olho, meu olho está vermelho porque minha pressão subiu. Isso não é verdade. O glaucoma, ele não causa sintoma. A pressão do olho, ela não causa sintoma, tá?
Esse é o grande problema do glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa. E a perda de visão no glaucoma é diferente da degeneração macular, que o paciente às vezes percebe, porque a visão central dele começa a se ficar embaralhada. No glaucoma, não. A perda é periférica. Então, ele começa a perder a visão periférica e a última parte que ele perde é a visão central. Tá? Então, assim, é muito comum, às vezes, a gente pegar pacientes com glaucoma avançado, visão normal, a gente mede aqui no consultório a visão central, ele está enxergando, mas tem um exame que avalia a função das fibras que formam o nervo óptico, que é o campo visual. Então, a gente consegue medir as áreas que ele perdeu, tanto superior, inferior, nasal, temporal, que a gente chama de escotoma. Então, o paciente começa a ter áreas que ele perde da visão periférica, mas na grande maioria das vezes é muito difícil dele perceber isso no dia a dia dele, dirigindo ou fazendo um trabalho dele, ele não percebe que está tendo essa perda periférica. Quando ela chega no centro, é porque o glaucoma já está bem avançado. Tá? E como é que a gente trata o glaucoma? Como eu falei, quanto mais precocemente, melhor para a gente controlar a doença. E a gente começa tratando, diminuindo a pressão do olho. Então, assim, a pressão do olho ela pode ter um fator de causa da doença, mas é nela que a gente tem que atuar para controlar. Então, na verdade, assim, perder as fibras do nervo óptico, todos nós estamos perdendo de forma lenta. Assim como a gente tem um desgaste da mácula, a gente também tem uma perda das fibras do nervo óptico. De forma lenta, natural. Quem tem o glaucoma, essas fibras do nervo óptico começam a morrer de forma mais rápida. Por isso que ele vai perdendo a visão. E aí a gente tem que abaixar a pressão dele para que essas fibras voltem a ter a perda natural, a perda normal. E tem que fazer o acompanhamento. Tá? Então, normalmente a gente começa com colírio, pingando o colírio para baixar a pressão. Hoje em dia existem lasers também para a gente controlar a pressão do olho do paciente. E se a gente não conseguir controlar nem com colírio, nem com laser, a gente pode chegar num estágio final que é para fazer a cirurgia do glaucoma, que a gente também tem que fazer uma cirurgia para tentar controlar essa pressão e fazer com que ele tenha uma perda menor de fibras no nervo óptico. Tá? Mas como eu falei, assim, o que é importante é a gente saber sobre o glaucoma, que ele não tem sintoma, então é muito importante passar no oftalmologista, quem tem mais de 50 anos, para medir a pressão do olho e a gente dar uma olhadinha no nervo óptico e se tiver alguma suspeita, fazer o campo visual, fazer toda a propedêutica do glaucoma para descobrir o mais cedo possível se ele tem ou não. Tem algumas dúvidas interessantes do glaucoma, né, que os pacientes perguntam, se ele pode dirigir, quem tem glaucoma pode dirigir. Na verdade, assim, quem tem glaucoma, como eu falei, tem que levar uma vida normal. Normal. Ele vai ter o colíriozinho dele que ele vai ter que usar 1, 2 vezes por dia. Mas a vida dele é normal. Ele vai trabalhar, ele vai praticar esporte, ele vai sair, ele pode beber, levar sua vida social, ele pode dirigir, tá? Só que o glaucoma, conforme se ele for um glaucoma mais avançado, se ele tiver um avanço menos controlado, ele vai ter essa formação desses escotomas, né, na visão periférica, ou seja, elas vão começar, a visão periférica pode começar a fechar e isso pode afetar a questão da direção. Então, cabe ao oftalmologista, acompanhando o paciente, se ele vê o campo visual um pouco mais reduzido, ele tem que orientar o paciente com relação ao cuidado, né, para dirigir, muitas vezes não permitir com que o paciente dirija. Mas o paciente com glaucoma tem uma vida normal, assim como o paciente com diabetes também tem uma vida normal, igual qualquer outra pessoa. Ele vai ter que tomar os cuidados, tomar sua insulina, fazer a sua dieta, o seu exercício, mas ele vai fazer tudo como qualquer outra pessoa. E o glaucoma é a mesma coisa. Tá? Agora, indo um pouquinho mais para frente do olho, falamos das principais doenças na população sênior, lá na retina, né, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, né, DMRI, e o glaucoma. Agora, indo um pouquinho mais para frente, uma doença bastante conhecida e muito comum no idoso é a catarata. Tá?
A catarata, a gente tem a lente, né, intraocular, que eu mostrei no começo da live para vocês. A catarata é uma lente bastante importante. Ela faz parte dos sistemas de lentes aí do olho junto com a córnea, com o humor aquoso, o humor vítreo. Elas têm que ser absolutamente transparentes para a gente conseguir formar a imagem na retina. E com o passar dos anos, o cristalino ele vai perdendo a transparência. Isso acelera depois dos 50 anos, tá? Então, eu costumo explicar para os pacientes aqui, tipo, a catarata é uma coisa natural. Quando a gente fala que o paciente tem catarata, muitos também assustam. Não, mas eu já tenho, minha mãe só operou com 90 anos, como é que eu tenho agora? Na verdade, assim, a catarata, a gente costuma dizer que é aquela doença boa de ter, né? Lógico, nenhuma doença é boa, mas a catarata, ela é boa. Por quê? O que ela causa de mal, a diminuição da visão que a catarata causa, a gente consegue reverter. Então, a cegueira, né, a diminuição de visão causada pela catarata, ela consegue ser revertida através de cirurgia. Tá? É importante frisar, o tratamento da catarata é cirúrgico. Eu posso passar um chazinho de camomila no olho, eu posso fazer uma compressa. Não existe nada para tratar ou prevenir a catarata que a gente possa fazer. Inclusive, tem que tomar alguns cuidados, né? Hoje em dia, na internet, tem algumas pessoas que vendem mesmo, tem pessoa que paga isso, óculos para tentar evitar catarata, exercício para tentar evitar o glaucoma. Eu, infelizmente, pego alguns pacientes aqui no consultório que fazem isso e muitas vezes deixam de usar o colírio para o glaucoma, porque estão fazendo um exercício que promete melhorar as fibras do nervo óptico. Isso é uma coisa absurda. Felizmente, o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia está em cima disso para tentar evitar um mal maior. Mas é muito comum, infelizmente, no consultório, o paciente fala, não, eu estou usando isso daqui, uma pomada que ele comprou milagreira, não sei de onde, para eu não ter catarata. Ele vai ter catarata, todos nós vamos ter catarata, em algum momento a gente vai ter que fazer a cirurgia dela. E como eu falei, é uma coisa natural, e hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, as inovações que aconteceram com as lentes intraoculares, a gente consegue fazer uma cirurgia bastante segura, que vai fazer, muitas vezes, os pacientes não acreditam, fazem milagre, ele acha que é milagre, porque a gente consegue, como o Glauber falou um pouquinho da visão cansada, a gente consegue hoje isso é aprovado pelo Conselho Brasileiro de Medicina, o tratamento da presbiopia, a gente consegue tratar, né, a vista cansada a partir dos 55 anos, através da extração do cristalino, né, através da cirurgia de catarata. Então, a gente consegue hoje trocar o cristalino, tirar o cristalino após os 55 anos, que já está opaco, que já está com uma opacidade, e colocar no lugar um cristalino transparente, que vai dar uma melhora da visão de longe do paciente e também uma melhora da visão de perto. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, que a gente que tem muito paciente procurando hoje em dia para fazer. Isso fez com que mudasse um pouquinho a abordagem da catarata. Antigamente, era muito comum a gente falar, espera amadurecer, espera a visão diminuir bastante para trocar o cristalino. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode realizar a cirurgia de catarata depois dos 50 anos para melhorar, né, para tirar o óculos do paciente, que é o que a gente chama de cirurgia faco-refrativa. A cirurgia de catarata chama facoemulsificação. Muitos pacientes perguntam, essa cirurgia é a laser? Tem partes da cirurgia que podem ser feitas a laser, mas a maior parte dela a gente extrai mesmo o cristalino através desse aparelhinho, que a gente vai tirando o conteúdo da catarata e no mesmo local a gente coloca a lente intraocular para o paciente ganhar mais visão de longe, uma melhor qualidade de visão de longe. E hoje em dia, dependendo da lente, a gente também consegue trazer essa visão de perto para o paciente. Em cima da pergunta que o Glauber colocou lá atrás, se a gente andar um pouquinho mais para trás, né, com a idade, chegamos nos 40 anos. Os 40 anos é comum, aquele raciocínio que a gente faz, o paciente tem mais de 40 anos aqui no consultório, eu penso, será que a visão dele de perto está ruim? E na grande maioria das vezes, sim. Por volta dos 40 anos, a gente começa a perder
o foco da visão de perto, né? O nome disso é presbiopia ou a vista cansada. E boa parte do paciente, um número grande dos pacientes, né? Eu estou tirando, na verdade, os míopes, e a gente trata essa vista cansada através da prescrição de um óculos para perto, para ele conseguir ler. Tá? E o Glauber tinha perguntado se é melhor passar só esse óculos para perto ou o paciente pode usar o óculos multifocal, né? Que na parte de cima da lente é para longe e a parte de baixo é para perto. Na verdade, a gente tem que avaliar isso com calma aqui com o paciente, conversando com ele no consultório. Normalmente, se o paciente tem um grau de longe importante, se ele precisa de grau de longe, a prescrição do óculos multifocal é bem interessante, porque ele precisa da correção de longe e ele vai agora passar a precisar da visão de perto. Então, ele vai colocar o óculos multifocal, mesmo que dê um certo desconforto para ele no início, para ele se adaptar a esse óculos, ele vai conseguir enxergar melhor de longe, porque ele precisa do grau de longe e vai ter o ganho de perto também. Só que muitas vezes o paciente não tem tanto grau de longe, ou não tem mesmo, ele enxerga bem de longe, sem óculos, sem correção. E aí a gente conversa com ele, você quer tentar usar o multifocal? Ele vai ter pouquinho grau, quase nada de grau de longe, e vai ter a graduação de perto. O óculos multifocal vai dar um desconforto nele, a gente orienta que ele precisa insistir, olha, você vai sentir um certo desconforto, você vai sair da sua zona de conforto, mas você tem que insistir com esse óculos que uma hora o seu cérebro vai acostumar com aquela questão de em cima longe e embaixo o perto. Alguns pacientes não gostam, por quê? Porque ele vai sair da zona de conforto, ele prefere tirar o óculos e enxergar sem, porque ele não tem grau de longe. E aí, se ele não usa, se ele não fica com o óculos na cara, a chance dele se adaptar é muito menor, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta aí, Glauber, mas a gente tem que sentir isso com o paciente, né? Se o paciente quer usar, ele fala, não, eu não quero ficar pondo, tira e põe, eu quero fazer um óculos que eu fico com ele na cara. Se ele tiver pouco grau, você tem que orientar, que ele vai ter um desconforto maior. Talvez ele não acostume com esse óculos. Muitos pensam, não, vou fazer uma lente super cara, que eu vou acostumar. Não é preço, não é. Realmente, às vezes, mais uma boa, assim, uma vontade mesmo do paciente de querer se adaptar e ele vai conseguir. Mas muitos não conseguem, aí tem que ter o óculos de perto. A gente também consegue corrigir, né, a presbiopia através do uso de lente de contato. Alguns pacientes gostam de usar lente de contato para presbiopia. Hoje tem lentes multifocais, lentes de contato multifocal, que dá para ser usada. A gente faz um teste de adaptação de lente de contato no consultório para avaliar a melhora da visão de longe e de perto também. E a gente pode até fazer com lente também que a gente chama de monovisão, dependendo do que o paciente tem no olho, a gente consegue deixar um olho para longe e outro para perto. Deixa eu ver o que a Leonildo escreveu aqui. No caso, posso usar 2 óculos ao invés de usar o multifocal? Sim, se o paciente tiver o grau de longe, e mesmo assim, como eu falei, esse paciente ele é mais fácil de se adaptar ao multifocal. Mas se ele não se adaptar, ele pode ter a opção de ter um óculos para longe e um óculos para perto. Ele pode fazer 2 óculos, sim. Deixa eu ver o que o Sérgio colocou aqui. Cirurgia de miopia é contraindicada para sêniores ou é mais porque usaria óculos para vista cansada? Beleza. Excelente pergunta, Sérgio, porque assim, apesar de eu já ter falado disso, mas é legal falar dessa forma aqui que você colocou. Na verdade, como é que a gente aborda a cirurgia de miopia ou a cirurgia refrativa, que a gente chama, né? Cirurgia refrativa é a mesma coisa que a cirurgia de miopia. Tem 2 formas de abordar. A primeira forma é antes dos 40 anos, tá? Antes dos 40 anos, a gente prefere mexer na primeira lente do olho, que é a córnea, tá? O que é miopia? Miopia é olho grande. Então, a imagem do paciente não cai na retina, cai antes da retina. O que é olho hipermétrope? É olho pequeno. A imagem não cai na retina, cai depois da retina. Então, a gente precisa colocar uma lente aqui para fazer com que a imagem vá para a retina ou venha para a retina, tá? Nesse raciocínio, o que foi pensado? Poxa, se é uma lente que corrige esse andar da imagem, por que não mexer na lente? Vamos mexer na córnea. Legal. Essa é a cirurgia refrativa, a cirurgia de miopia, mas ela também é cirurgia de hipermetropia. É também cirurgia de astigmatismo. A gente corrige tudo. Mexendo na córnea, eu consigo fazer com que a imagem no míope vá para a retina ou no hipermétrope venha para a retina. Então,
Então, até os 40 anos, a gente prefere mexer na córnea. Tá? Dá para mexer na córnea em qualquer situação, com 50, com 60, mas depois dos 40, na verdade, depois dos 50, que a gente já tem o cristalino com uma certa opacidade, a gente tem uma certa preferência de mexer no cristalino. Tá? Porque pô, se o paciente tem 54, 55 anos, quer ficar sem óculos, eu não vou mexer na córnea dele, eu já vou pegar e mexer no cristalino. Tá? E aí a gente consegue extrair o cristalino e corrigir a miopia dele, corrigir a hipermetropia dele, o astigmatismo, com a lente intraocular, trocando o cristalino natural e colocando uma lente artificial, eu corrijo todas essas alterações refracionais. Eu corrijo a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo de longe e também consigo corrigir a presbiopia, a vista cansada, mexendo também no cristalino. Mas você vai falar assim, beleza, até os 40 na córnea, até os 50 no cristalino. E ficou um hiato aí dos 40 aos 50. Eu só vou mexer no cristalino antes dos 55 anos se a pessoa realmente tiver catarata. Se a visão dela realmente estiver diminuída em função do cristalino dela estar opaco. Senão eu não posso mexer num cristalino antes dos 50 anos para tentar deixá-la sem óculos. E a gente vai conversar com o paciente. Poxa, vale a pena mexer na sua córnea, sendo que daqui a alguns anos a gente vai poder mexer no cristalino. Para fazer o cálculo dessa lente, a córnea sem cirurgia é um pouco mais fácil. Hoje tem aparelhos que a gente consegue calcular essa lente, mesmo em córneas que já sofreram a cirurgia de miopia, mas às vezes numa córnea virgem, né, que nunca sofreu cirurgia, é um pouco mais fácil de fazer o cálculo da lente. É o tipo de lente que determina o que vai corrigir. Sim, na verdade, a gente faz um exame, Sérgio, que chama biometria, que ele vai determinar qual tipo de lente que é implantado dentro do olho para corrigir aquele grau. E esse exame ele depende do quê? Não é igual o grau do óculos. Tá? Às vezes a gente explica para o paciente que ele está acostumado a falar, eu uso 5, eu uso 4, eu uso 2. A biometria é um cálculo que depende da curvatura corneana basicamente, e do tamanho do olho, né? Então, se o míope tiver um olho maior, é um tipo de lente, é um grau de lente que é implantado. O hipermétrope tem um olho menor, é um outro tipo de lente, é um outro grau de lente que é implantado. Então, a gente consegue corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo com o implante da lente intraocular na cirurgia de catarata. Tá? Dá para corrigir todos os erros de refração na cirurgia de catarata. E o que eu queria colocar também sobre a superfície ocular, o que a pandemia trouxe para a gente? Na verdade, isso já existia, né? A superfície ocular é uma das coisas que vem sendo mais estudadas hoje em dia na oftalmologia. Deixa eu só ver o que o Túlio colocou aqui. Barros, existem alguns erros frequentes que cometemos no dia a dia que poderíamos evitar para reduzir os riscos de doença ocular. Então, legal, boa pergunta, Tulião. Na verdade, assim, o que eu vou dizer talvez vai de encontro, assim, sobre essa questão dos erros do dia a dia, de alguns hábitos que a gente passou a ter no dia a dia, que a gente pode ter, na verdade, um olho um pouquinho mais saudável, vamos dizer assim. Lógico que as doenças que eu comentei anteriormente, na retina, no nervo óptico, o principal erro é no cuidar da diabetes, o principal erro é não passar no oftalmologista para ver se tem, para medir a pressão, para ver como é que está a saúde da retina depois dos 50 anos. Então, é muito importante, depois dos 50 anos, procurar o oftalmologista e procurar esse tipo de doença, querer saber como é que está a saúde da sua retina. E, obviamente, que a gente vai procurar isso se a gente vê se o paciente tem a idade mais avançada. Mas, como eu estava colocando, a pandemia, né, a superfície ocular vem sendo muito estudada. A lágrima, a conjuntiva, principalmente a lágrima, teve grandes avanços assim, no conhecimento melhor da lágrima. Só que o que mudou no nosso dia a dia? O uso das telas. Então, a gente inicialmente passou a usar muito computador e agora a gente usa muito telefone celular e tablet.
Então, isso veio fazer com que a nossa superfície ocular sofra mais. E com a pandemia, isso estourou. A principal procura hoje em dia no consultório é por conta de um olho mais cansado, pelo fato da gente usar muito mais as telas. E por que eu falei que a pandemia estourou isso? A gente já via uma faixa etária dos 25 aos 35 anos que já tinha uma queixa importante nesse sentido. Por quê? Porque eles estão entrando no mercado de trabalho com tudo, fazendo muita coisa no celular, no tablet, curso à noite, então tudo no celular, aula, curso, tudo no celular. Então eles já vinham com essa queixa. Com a pandemia, as crianças foram para aula online, os sêniores, né, ficaram mais em casa, mais na tela, porque eles não podiam sair, não tinham atividade ao ar livre. E isso literalmente explodiu. Agora, com a diminuição, né, da pandemia, é muito comum queixa de paciente aqui no consultório com a vista cansada, porque ele fica muito mais na frente das telas. E o fato da gente ficar na frente das telas faz com que a gente pisque menos. Piscar menos significa a lágrima vai evaporar, a parte aquosa da lágrima vai evaporar. Então, a gente está vendo muito olho seco evaporativo, muito. Então, paciente com a lágrima mais gordurosa, que ela tem menos água, está tendo muito aparecimento de terçol por conta desse desequilíbrio da lágrima, por conta do uso da máscara, que deixa essa área um pouco mais quente, muitas vezes até um pouco mais gordurosa. Então, a gente tem que cuidar muito mais da nossa superfície ocular. E assim, na verdade, com a idade, né, depois dos 50 anos, já começam a aparecer algumas alterações anatômicas no nosso olho que vão fazer com que a superfície ocular sofra. Então, a nossa pálpebra começa a ficar um pouco mais flácida. O nosso ponto lacrimal, que faz a drenagem da lágrima, começa a ficar um pouquinho mais estreito. A própria lágrima começa a ter um certo desequilíbrio com a idade. Somando isso ao uso de tela, poxa, o idoso está sofrendo demais com a questão da superfície ocular. Tá? E se eu chegar aqui e prometer, tome esse remédio que a sua superfície ocular vai resolver. Não vai. Como eu acabei de mostrar, é uma coisa meio que multifatorial. Então, a gente precisa tentar equilibrar isso. Tá? Usar colírio lubrificante. Hoje em dia a gente tem uma gama de lubrificantes fantásticos que mexem nas camadas da lágrima, na camada aquosa, na camada lipídica. A gente consegue tratar a lágrima de uma forma muito mais efetiva hoje em dia. O fato de tentar mexer menos no olho, né? A pandemia trouxe muito isso, por isso que a gente teve muito pouca conjuntivite na pandemia, isso foi bom, porque as pessoas estão mexendo menos no olho, então evitar de pôr a mão no olho, lavar mais a mão, evitar de pôr a mão no olho. Dependendo se o paciente tiver uma gordura maior na superfície ocular, é interessante fazer uma higiene com shampoo neutro, tem que ser neutro, porque se ele entrar no olho não vai arder, então a gente consegue tirar um pouquinho a gordura através de uma higiene dessa área como um todo, da pálpebra, sobrancelha, dos cílios. É importante fazer isso também. E hoje em dia até tem, se for um caso um pouco mais severo, dependendo se o paciente for mais velho e for um caso mais severo, a gente consegue, até tem exames hoje que detecta qual área da lágrima está mais afetada, se essa lágrima está, se essa superfície ocular ruim está machucando a conjuntiva, a córnea, principalmente. A córnea é um tecido transparente que não pode ser machucado. Se perder a transparência da córnea, também a gente acaba perdendo, diminuindo a visão. Então, é muito importante cuidar da superfície ocular. Então, assim, se eu for deixar um recado final aí, assim, juro, assim, eu acho que eu prescrevia colírio lubrificante bem menos do que eu prescrevo hoje em dia. Hoje em dia, acho que eu prescrevo para todo mundo, para criança, adulto, sênior. Eu acho que todo mundo deveria ter o hábito de lubrificar o olho com uma certa frequência, porque não dá para chegar para a pessoa e falar, não usa o celular, não usa o tablet. Hoje em dia, profissionalmente, todo mundo usa, na escola as crianças usam, e tem que usar também. Em vez de carregar 100 livros, você consegue numa tela ter 1 milhão de livros. Então, não dá para falar, não usa isso. Tem que usar, mas a gente tem que cuidar um pouquinho da saúde ocular, da saúde da superfície ocular, para a gente ter um conforto maior com relação ao uso das telas. Uma outra coisa, pensando agora nas telas também, que é muito importante para todo mundo, não só para as crianças, para os adultos, mas para todo mundo, para os sêniores também, evitar de usar o telefone celular ou o tablet em ambiente escuro.
Isso cansa muito o olho, cansa bastante o olho. As pessoas têm a ideia de que, poxa, se a tela tem uma luz, eu consigo ficar. Conseguir, você consegue. Você vai estar ali usando, você já está o dia inteiro cansado, vai lá para o quarto, deita na cama e fica no celular. Aquilo vai deixar o seu olho bem mais cansado, além de causar um dano na superfície que eu acabei de comentar agora. Se der para evitar isso, é muito, 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 muito importante. Tá bom? Eu não sei se vocês têm mais dúvidas, eu acho que eu abordei tudo que eu queria falar aqui. É muito importante também a gente fazer consultas anuais, né? Depois dos 40 anos, passar pelo menos uma vez por ano no oftalmologista é bastante importante para que a gente cuide de todas as partes do olho, da retina, do cristalino, da córnea, da superfície ocular. A Leonida quer saber se eu indico algum nome de colírio lubrificante. Leonida, na verdade tem vários, eu não queria cometer assim nenhum erro com algum laboratório, mas assim, Fresh Tears, Sistane, Iabac, tem Optive, tem uma série de colírios lubrificantes. Eu posso falar o que a gente deve evitar. Na verdade, as pessoas gostam do Moura Brasil e do Lerim. Moura Brasil e Lerim, esquece, tira da sua vida. Também não pinga água buricada no olho, isso não é legal. Tem ácido bórico, não é bacana. Tem colírios lubrificantes de excelente qualidade, que a gente vai fazer com que a nossa superfície ocular se mantenha saudável. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Desculpa aí, o Túlio não conseguiu entrar, então às vezes fica esse aspecto meio de aula e não de bate-papo, mas sei lá, eu acho que eu tentei falar de uma forma um pouco mais leve aí de oftalmologia, mas com certeza vocês vão ter mais dados sobre doenças oftalmológicas e outras doenças também no site da Golds. E se vocês quiserem nos acompanhar no Instagram, pelo site, Facebook, por favor, está sendo uma coisa muito bacana esse processo todo de construção da Golds. E eu agradeço aí a presença de vocês e boa noite para todos. Até mais. Abraço.